tivemos encontros sobre religiões orientais, espiritualistas, mas as orientais a gente trabalhou o budismo, o hinduísmo, taoísmo e os Hare Krishnas. Nessa mesma proposta, a gente assiste o filme e o convidado vem e explica e esclarece algumas questões do filme. A gente teve sobre as religiões espiritualistas, Umbanda, Candomblé e o Espiritismo. Também os 3 convidados, o vídeo, e aí a gente tira as dúvidas. A gente teve também sobre as religiões cristãs, catolicismo, protestantismo e ortodoxia. A gente teve, no semestre passado, Testemunho de Jeová e Adventismo, União Vegetal e o Santo Daime. São 2 encontros diferentes. Um com Adventismo e a Testemunho de Jeová, e o outro encontro a União Vegetal e o Santo Daime. Então a gente vai dar prosseguimento. O nosso próximo encontro, se eu não me engano, dia 26 de junho, que é a última rodada das religiões, a gente vai apresentar sobre a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons, e a ciência cristã. É o último ciclo de encontros do Cine Cuidado com as religiões, porque o próximo semestre vai ser uma outra proposta de Cine Cuidado. Então a gente fecha esse semestre, dia 26 de junho, com os Mormons e a ciência cristã. Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip Sync, São Paulo. História das religiões. Judaísmo. Shalom, Tova Uvracha, Chen Vachest Vrachmim, Aleinu Val Kol Yisrael Amecha. Dai paz, bondade, bênçãos, benevolência, clemência e compaixão a nós e a todo o seu povo, a casa de Israel. Quando falamos de judaísmo e de judeus, primeiro temos um problema de definição. O judaísmo é muito mais abrangente que uma religião. Já se disse que o judaísmo é mais bem descrito como uma civilização. Claro que os judeus têm uma teologia e uma concepção única de Deus, mas este é só o primeiro passo. O judaísmo obriga seus seguidores a um modo de vida, incluindo um código de leis e práticas e um sistema ético. A vida judaica inclui um amplo conceito de santidade que envolve um povo santo, a terra santa de Israel, a cidade santa de Jerusalém e uma língua santa, o hebraico. O judaísmo não deve ser visto como doutrina paralela ao cristianismo ou ao budismo, por exemplo. Em grande parte de sua história, o judaísmo foi um sistema amplo de teologia, leis, ética e costumes, tudo para um povo especial, com um idioma especial e uma querida terra natal. Porém, no mundo moderno, definir o que é ser judeu é particularmente complicado. O judaísmo tornou-se pluralista. Boa parte dele corresponde ao significado tradicional da palavra religião, mas uma parte não será identificada como religião aos olhos de muitos não-judeus. Ao embarcarmos nessa jornada, estejamos prontos para explorar áreas que aparentemente são componentes incomuns da religião, mas que são partes intrínsecas da tradição única do judaísmo. A história judaica começou quando o patriarca Abraão, vivendo num lugar hoje chamado de Iraque, recebeu um chamado divino que está descrito na Bíblia. O Senhor disse a Abraão:
Deixa tua terra, teus parentes e a casa do teu pai. E vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome, e serás uma bendição. Abraão, pai do povo judeu, teve uma das maiores inspirações humanas. A história do povo judeu começou quando Abraão compreendeu que só havia um Deus e que esse Deus regia todos os povos, toda a história, todas as nações, e que Deus queria que as pessoas fossem éticas e boas, e foram os descendentes de Abraão que deram origem ao povo judeu. Esse monoteísmo foi a maior contribuição judaica à humanidade e o princípio fundador do judaísmo. A Bíblia narra que Abraão fez uma aliança, um tipo de pacto ou contrato com Deus. É uma promessa de que sua família se multiplicaria como a areia dos mares e que viveria nessa terra que é regida pelo seu Deus. Eles seriam uma nação poderosa, e sua casa seria a terra de Canaã, mais tarde conhecida como a terra de Israel. Alguns séculos depois dos patriarcas, os israelitas foram escravizados no Egito. Mas sob a liderança de Moisés, e depois de uma série de experiências extraordinárias, os milagres descritos pela Bíblia, eles escaparam da feroz perseguição do faraó para o deserto do Sinai. No caminho, atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia diz que o mar se abriu milagrosamente para que eles passassem. No Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a revelação básica que conduziria o povo judeu através da história. Da montanha, ele trouxe todo um código de leis e de ética, em cujo cerne estavam os 10 mandamentos. Sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos livrou da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não tomareis o nome. Provavelmente ele recebeu mais do que 10 mandamentos, mas parte da lei pode ter se desenvolvido mais tarde. Moisés pode ter estabelecido os parâmetros básicos para a lei e os detalhes foram inseridos durante a história da comunidade. Mas o que realmente distinguia Israel dos povos vizinhos, dos edomitas, moabitas e outros povos, era o seu sistema legal e o seu sistema moral, e o sistema religioso, a crença em um único Deus. Isso os distinguia dos outros povos da região. Não cobiçarás. O código mosaico é conhecido como Torá. Torá significa instrução. Pode ser sinônimo de lei. Pode ser. Às vezes, num sentido bem específico, Torá se refere aos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Depois de 40 anos vagando no deserto do Sinai, as 12 tribos dos filhos de Israel chegaram à terra prometida e a conquistaram. Levou tempo para se estabelecerem, mas tornaram-se um reino unido regido primeiro por Saul. O sucessor de Saul, Davi, fez de Jerusalém sua capital. Ele criou um Israel forte e unido que os judeus nunca esqueceram e que ansiaram por recriar. O sucessor de Davi, Salomão, construiu o Templo de Jerusalém em cerca de 960 a.C. Esse templo foi o foco do culto israelita, que em termos acadêmicos significa um sistema religioso de adoração ou ritual. O culto israelita tinha como centro um sistema sacrificial. Foi centralizado por Moisés num santuário portátil que seria carregado pelo deserto do Sinai. Esse santuário receberia um foco permanente no templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. A terra prometida de Israel era vista como Terra Santa. Com o rei Davi, Jerusalém virou capital e tornou-se a cidade santa. O rei Salomão construiu o templo. Uma santidade especial passou a ser atribuída a este local, vista como a morada de Deus na terra. Quando o templo foi dedicado, Salomão orou. Escuta a súplica de teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do céu onde resides. Escuta e perdoa. O povo do reino unificado era conhecido como Filhos de Israel, ou Israelitas. Esse nome se baseia no nome Israel, que Deus deu a Jacó, o terceiro patriarca e ancestral do povo. Nós também sabemos que depois de formarem uma comunidade única das 12 tribos, isso durou muito pouco tempo, o período de Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, essa comunidade se dividiu em 2 grupos.
Um grupo do norte com cerca de 7 ou 10 tribos e um grupo do sul com as tribos restantes. O grupo do norte, chamado Israel, durou mais ou menos 200 anos, foi conquistado pelos assírios e desapareceu da história. Não sabemos o que aconteceu com eles. A palavra judeu passou a se aplicar a todo o povo e mais tarde a palavra judaísmo foi cunhada para se referir à sua religião. Outro nome inicial para o povo era hebreus. Quando Israel caiu, o reino de Judá se manteve independente por mais de um século, até 586 a.C., quando Judá foi tomada pelos babilônios. O templo foi destruído. A elite de Judá foi exilada na Babilônia. Eles conseguiram preservar sua identidade, mas seus salmos registram sua angústia. Nos canais da Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita, que me cole a língua ao paladar. Caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Jerusalém ao topo da minha alegria. A fidelidade judaica foi recompensada após décadas de cativeiro, quando Ciro, o rei persa que conquistara a Babilônia, permitiu-lhes voltar a Jerusalém. Os que retornaram reconstruíram o templo. Quando os sobreviventes do exílio na Babilônia voltaram e reconstruíram, no final do século VI a.C., eles fizeram o que chamamos de Segundo Templo. Esse templo sobreviveu ao longo do período romano. Os repatriados canonizaram a versão oficial do Pentateuco, os primeiros 5 livros sagrados que constituíram a Bíblia hebraica. Da época do primeiro templo até o exílio na Babilônia e entrando nos primeiros anos do segundo templo, Israel foi brindada com uma série de profetas. As falas de 15 desses profetas foram reunidas com escritos históricos e originaram uma segunda coleção de escritura judaica que foi acrescentada ao Pentateuco. Depois veio uma terceira seção, conhecida como Hagiógrafos. Era uma coleção de escritos literários e históricos adicionais. As 3 partes juntas formam a Bíblia dos Judeus, que provou ser um dos documentos mais influentes da civilização mundial. O segundo templo foi reconstruído por volta de 520 a.C. Ele continuaria em pé por mais 6 séculos. Em boa parte desse tempo, os judeus não tiveram soberania absoluta. Eles viveram em 516 a.C. até a destruição do segundo templo em 70 d.C. Naquela terra, embora nunca ou raramente com total liberdade, pois um império após outro conquistou a região. Era quase uma encruzilhada de civilizações. Eles foram governados por vários séculos pelos persas, depois pelos gregos e sírios, mas nos séculos I e II a.C., houve um período áureo de independência sob os governantes asmamitas, também conhecidos como macabeus. Os macabeus entraram em cena por volta de 165, depois que a região da Palestina tinha sido ocupada pelos sírios, controlada por eles, e eles tentaram introduzir ideias helênicas na Judéia, que ficava na fronteira entre eles e seu rival, o Egito, e eles queriam assegurar que a Judéia estivesse bem introduzida em seu reino e bem incorporada ao seu sistema de segurança. Assim, introduziram várias mudanças, colocaram suas famílias no poder, infiltraram suas próprias ideias religiosas e assim por diante, a fim de assimilar a província ao resto de seu império. Esse foi o primeiro golpe que levou à revolta dos macabeus. Este seria o último período de total liberdade para os judeus por mais de 2000 anos. Terminou com a conquista da Judéia pelos romanos em 63 a.C.
O último século do período do Segundo Templo foi marcado por grande intranquilidade entre os judeus, ligada à esperada chegada de um Messias que restauraria a glória do povo judeu. A maior crise do judaísmo deu-se em 70 d.C. Os judeus da Palestina se rebelaram contra o governo romano. Depois de 4 anos de guerras, incluindo o cerco de Jerusalém, a rebelião foi reprimida. Jerusalém e seu templo foram destruídos. Isso marcou o final da independência judaica. Os romanos deportaram levas de judeus de sua terra, dando início ao que os judeus chamaram de seu exílio, que duraria quase 19 séculos. A reação romana à rebelião, que acabou levando à destruição do templo, foi devastadora para a população na terra de Israel, e ela deixou de ser o centro da vida judaica. Os centros se moveram de lá e a Judéia estava devastada, desabitada, o templo estava destruído, outras áreas tiveram que apanhar os cacos depois disso. Por exemplo, os judeus que ficaram na Babilônia depois do exílio fundaram uma comunidade judaica babilônica que durou 20 séculos. Os judeus conseguiram manter um sentido de comunidade. Em Sura, em Pumpadita, na Babilônia, em Alexandria, no Egito, em Roma, na Grécia, havia comunidades judaicas que se colocavam à parte da comunidade maior para que pudessem viver segundo suas leis e seguir suas próprias tradições. Em vez do templo, o cerne do judaísmo passou a ser a sinagoga. Durante séculos, os judeus visitaram o Templo de Jerusalém sempre que possível, em uma das festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Mas isso se tornou cada vez mais difícil com a extensão da diáspora judaica. Era necessário um local para a devoção comunitária. Com isso surgiram as sinagogas. A sinagoga era um conceito revolucionário numa época em que os templos pagãos eram tidos como a moradia física das divindades, em que a veneração se expressava através do sacrifício e em que os santuários só eram acessíveis à casta dos sacerdotes. Além da lei ditada a Moisés no Sinai, Deus teria dado a Moisés outras instruções orais. Elas foram transmitidas oralmente de uma geração à outra e continuamente expandidas, de modo que no século I depois de Cristo, essa tradição oral atingira enormes proporções. Um dos mais antigos escritos rabínicos que temos é a Mishnah. Provavelmente foi editada entre 200 e 250 depois de Cristo. Foi a primeira tentativa de explicar como utilizar a Bíblia, suas leis e regras na vida cotidiana no mundo romano. A compilação seguinte mais importante foi o Talmud. O Talmud ganhou a forma que hoje conhecemos por volta de 550 ou 600 depois de Cristo, cerca de 400 anos depois da Mishnah. É uma série de discussões, casos, precedentes de como interpretar e aplicar o entendimento da Mishnah sobre a lei bíblica a novas situações. O Talmud é uma obra enorme, com cerca de 3 milhões de palavras. É uma biblioteca completa, contendo um código vasto e detalhado que cobre toda a gama da vida civil e religiosa. Também contém assuntos mais leves, incluindo anedotas e lendas. Não parece ter implicações religiosas, mas sim implicações jurídicas. Isso não tem nada a ver com religião. Tem sim, pois significa que as relações entre as pessoas não serão baseadas no poder do mais forte sobre o mais fraco. Ao invés disso, serão baseadas num princípio do que é certo ou errado, conforme enunciado no resto da Bíblia. Tudo englobado, de modo geral, no não roubarás. Se não é seu, não pegue. Foi através da Torá, do Talmud e do nosso livro de orações que a comunidade judaica, onde quer que tenha existido, conseguiu se manter enquanto comunidade. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a dispersão judaica alcançara a Arábia ao sul,
a Armênia e a Pérsia ao leste e o Oceano Atlântico a oeste. Os judeus também seguiram no rastro dos exércitos romanos até o norte da Europa, onde formaram novas comunidades. Mas o triunfo do cristianismo foi uma tragédia para os judeus. A ascensão do cristianismo no século IV mudou a situação social e política dos judeus no que restou do Império Romano. Com a queda do Império Romano, a Igreja tornou-se a instituição que sobreviveu e se tornou o governo de facto que substituiu o Império Romano. Os imperadores bizantinos introduziram leis antijudaicas, que foram a base durante séculos de terríveis perseguições. Essas leis visavam isolar e humilhar os judeus e tornar ilegal sua ligação próxima com a sociedade cristã. Com o passar dos séculos, a Igreja criou leis cada vez mais duras contra os judeus. Eles eram marcados como párias e sofreram constantes discriminações. Os judeus eram obrigados a usar trajes ou insígnias especiais. Estavam sujeitos a ataques, expulsões e massacres. Sob tais circunstâncias, não espanta que os judeus confinados em seus próprios guetos tenham se tornado bastante introspectivos e imersos em sua própria cultura. Mas houve exceções em algumas épocas e lugares. Os judeus também participaram do Renascimento italiano com contribuições na ciência, literatura, filosofia, música e até na dança. Porém, de modo geral, a perseguição continuou. O judaísmo sempre teve um elemento básico de otimismo. Os judeus não acreditaram no pecado original e, depois do exílio, tiveram certeza de que Deus traria o seu povo de volta à sua terra a salvo de seus perseguidores. O profeta Jeremias previra esse resultado. Eu mesmo reunirei o meu rebanho disperso em todas as terras para onde os levaram, e os trarei de volta ao aprisco, e eles darão frutos e se multiplicarão. Por todo esse tempo, o grande ideal da sociedade judaica foi o estudo e o homem culto. O erudito e rabino era o modelo. Os judeus introduziram uma educação universal nos dias do templo e sempre fizeram seus filhos estudarem, geralmente nas escolas talmúdicas, que floresceram em muitas comunidades. Os adultos também se debruçavam diariamente sobre o Talmud. Algumas vezes, esse estudo intensivo provocou uma reação negativa. Por exemplo, no século XVIII, um movimento pietista, o Hassidismo, rejeitou o fator intelectual da vida religiosa em favor de uma abordagem mais emocional. Os Hassidim, liderados por seu fundador, o Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, no período medieval, quis trazer de volta ao judaísmo a celebração da vida e a alegria que sempre caracterizou a vida judaica com seus cantos e suas danças com a Torá e o sentimento de realização nessa relação com Deus. Depois das revoluções americana e francesa, os judeus deixaram de ser vistos como inferiores, sem ter direitos. Eles se tornaram cidadãos iguais. Muitos judeus passaram a questionar ensinamentos e práticas tradicionais. Surgiram novas formas de judaísmo. Uma das soluções mais influentes foi o judaísmo reformista. A reforma se deu no início do século XIX e, sob o impacto da interpretação bíblica moderna, determinou que eles não mais acreditassem que Deus dera a Torá completa e acabada no Sinai, mas que ela fora escrita por muitos homens ao longo dos séculos. Portanto, ela não foi dada por Deus, mas inspirada por ele. O judaísmo rabínico tradicional passou a ser chamado de ortodoxo para distingui-lo do judaísmo reformista. Embora os judeus sempre soubessem no que acreditavam, eles levaram milhares de anos para organizar sua teologia e credo de modo sistemático. Ao contrário do cristianismo, o judaísmo nunca teve um dogma oficial estipulado pelas autoridades. É verdade que a Bíblia está cheia de enunciados fundamentais do credo judaico, mas eles estão dispersos. A frase mais crucial aparece no Deuteronômio. Shema Yisrael,
Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um só. Essa frase afirma o monoteísmo e também a submissão do povo a um só Deus. O conceito bíblico da criação tem muitas implicações importantes. O universo é visto como homogêneo, planejado e formado por uma única mente. O universo não existe por acaso, mas tem um propósito. Não houve um fator de acaso na criação da estrutura do cosmos. Cada detalhe foi divinamente planejado. Deus não se aposentou após a criação, mas continua envolvido em todos os assuntos do universo, emergindo como o Deus da história. A providência divina continuamente assegura a existência do mundo que ele poderia destruir do mesmo modo como o criou. O ser humano feito à imagem de Deus é o ápice e o propósito da criação. Deus, uma imagem? Deus não tem nenhuma imagem. Mas o homem tem características do próprio Deus que o diferenciam de todas as outras criaturas. Deus tem inteligência no seu nível, a seu modo. O homem tem uma mente. Mesmo que outros seres tenham algum tipo de inteligência, nenhum seria capaz de desvendar a teoria da relatividade. O homem é a inteligência. Talvez ainda mais importante que isso, e eu digo talvez, o homem pode fazer uma escolha moral. Eu decido se vou roubar ou não vou, se vou humilhar ou não vou humilhar outra pessoa. É pecado humilhar alguém. Eu decido isso. É a minha escolha moral. Nenhum instinto me obriga a agir de modo certo ou errado. Não há poder no céu ou na terra que force o homem a pecar ou a praticar o bem. É uma decisão do homem. Ninguém obriga Deus, ninguém obriga o homem. Por isso somos feitos à imagem dele. Esta é a essência do judaísmo. Os judeus antigos acreditavam que se seguissem a lei mosaica, estariam fazendo a vontade de Deus, e que Deus estaria ao seu lado. Na tradição judaica, os homens iam à sinagoga 3 vezes ao dia para orar e para manter um sentido de comunidade. Os rabinos exigiam um limite, um número mínimo de 10 homens reunidos para a prece, a fim de terem uma experiência completa. Isto era muito importante, que eles dependessem uns dos outros para manter essa relação de veneração com Deus. O nosso livro de orações foi composto há cerca de 25 séculos. Eles examinaram a Bíblia e encontraram expressões que são adequadas à oração. Em um lugar diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Bom, aí está, é uma prece maravilhosa. Eles fizeram uma única modificação. Não cura-me, mas cura-nos. Não eu serei curado, mas nós seremos curados. Essa ideia cria a dependência. Uma comunidade fica para sempre, ela continua indefinidamente. Os indivíduos são substituídos, mas a comunidade segue existindo. A comunidade tem responsabilidade para cumprir. A sinagoga tradicional era o centro da atividade comunitária. Ali, o judeu vivia boa parte da vida, sonhava e comungava com Deus e com seu vizinho. A sinagoga é o foco da comunidade para os judeus. A sinagoga é essencialmente, na nossa tradição, uma casa de veneração, uma casa de estudos e uma casa de companheirismo. São esses 3 aspectos da vida da sinagoga que unem a comunidade e a mantêm unida. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeisecha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. A vida judaica sempre girou em torno de 2 centros, a sinagoga e a casa.
A casa é de fato o santuário de Israel, e mesmo depois da destruição do templo com o surgimento das sinagogas, ainda era em casa que se observava o sabá, os feriados, e havia a riqueza da tradição que fazia a família seguir aquilo que era sagrado e precioso em suas vidas. Diretrizes para a relação entre pais e filhos são bem desenvolvidas na literatura judaica. Os filhos são vistos como uma extensão dos pais, e a família ideal é marcada por um amor mútuo e ilimitado e responsabilidades mútuas. Os filhos aprendem a respeitar e honrar os pais. Os filhos também são valorizados na vida judaica, e no passado, aquilo que chamamos de infertilidade era visto como uma maldição terrível. Se a esposa não tivesse filhos depois de 10 anos de casada, a lei e o costume judaicos permitiam a bigamia a fim de gerar filhos. A vida judaica adquiria um significado e um ritmo especiais com sua enorme variedade de festas, festividades e eventos em família. Esses eventos pontuam o ano judaico e lhe dão tempero e um caráter único. Esta é uma das maravilhas do judaísmo para mim. Ele celebra a vida dos nossos feriados e das nossas atividades diárias. Mas se me perguntarem qual é o feriado mais importante que celebramos, eu diria o Sabá. No Sabá, uma vez por semana, o judeu se dedica à sua família, à sua comunidade e a seu Deus. Nesse dia, você se afasta das preocupações e tarefas que o afligem durante os 6 dias da semana. É uma ocasião em que a família se reúne. Há uma refeição especial na sexta-feira à noite. A família relaxa ao redor da mesa de jantar e canta canções de sabá. Depois vai à sinagoga ou ao templo para o serviço religioso com a comunidade. Mas o sabá também é um período para estudar. As 3 festividades, a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Tendas ou Tabernáculo, continuam a ocorrer na sinagoga e em casa. Estas seguem sendo ocasiões alegres. A primeira dessas 3 festas é a festividade pascal da primavera. Em tempos antigos, a Páscoa marcava o início da colheita da cevada. Também era o aniversário do êxodo do Egito. Antigamente, os peregrinos de Jerusalém na Páscoa sacrificavam e comiam o cordeiro pascal em agradecimento por esses eventos. A última ceia de Jesus é geralmente vista como uma refeição de Páscoa. A festividade da Páscoa dura 1 semana, e em memória das dificuldades dos ancestrais, os judeus só podem comer pão não fermentado na forma de bolachas. A Festa das Semanas ocorre 50 dias depois da Páscoa. Na época do templo, essa festividade agrícola celebrava os primeiros frutos do início do verão, e o peregrino trazia uma oferenda da colheita do trigo ao templo. Essa festa cai na data tradicionalmente associada à entrega da Torá a Moisés, no Monte Sinai. Por isso, também é conhecida como a Festa da Entrega da Lei. A terceira principal festividade de peregrinação ocorre no outono, depois da colheita. É chamada de Festa das Tendas, ou Festa do Tabernáculo. Era a mais alegre das 3 festividades. Seu simbolismo histórico é a comemoração dos 40 anos de andanças dos filhos de Israel pelo deserto. Naquele tempo, os israelitas viviam em tendas ou tabernáculos. Os judeus, durante a festividade, vivem em tendas, nos jardins, terraços ou telhados das casas. Elas são experiências muito alegres. Também existem ocasiões solenes na vida judaica. Os dias mais santificados do ano são Rosh Hashanah, o Ano Novo Religioso, e 10 dias depois, Yom Kippur, o Dia do Perdão, na época do outono. E nessas datas o foco não está em casa como nos outros feriados, mas na sinagoga ou no templo, quando os judeus se reúnem para pedir perdão a Deus
pelos pecados de ação e omissão do ano anterior, e para tentar começar um ano novo com a ficha limpa. Essas são as principais ocasiões solenes e festividades que celebramos. Mas eu devo acrescentar o Chanukah. Ele é o único feriado que celebramos que não é baseado nas Escrituras. Tornou-se um feriado importante, provavelmente por se dar na mesma época que o Natal, mas é uma ocasião de alegria e celebração baseada numa linda história da primeira vitória pela liberdade religiosa nos registros históricos, encontrada nos apócrifos, nos primeiro e segundo livros dos Macabeus. E celebramos o Purim, uma festa menos importante, pois não se encontra na Torá, mas está nas escrituras hebraicas e comemora a libertação dos judeus da tirania de um déspota. Quando os judeus estavam na Pérsia, eles foram atacados pelo inimigo. A rainha era judia e ela ajudou a salvar o seu povo naquela época. Fazemos uma grande celebração. As crianças se fantasiam, fazem várias brincadeiras também e se divertem muito. Elas adoram. A liberdade é um tema que entra em todos os feriados importantes. O anseio de ser livre, de venerar o único Deus e de viver em paz como uma comunidade. O segundo ciclo de ocasiões especiais consiste nos marcos da vida familiar. Esses marcos começam com o casamento, que entre os judeus tem duas finalidades: procriação e companheirismo. Os casamentos podem ser realizados em qualquer lugar, mas a sinagoga é o local favorito. A cerimônia é feita ao ar livre, se possível, para lembrar a promessa de Deus a Abraão de que sua prole seria tão numerosa quanto as estrelas. Na cerimônia de casamento, um palho é segurado sobre o casal para simbolizar o lar que eles estão fundando. Depois do casamento, o evento seguinte no ciclo familiar é o nascimento de um filho. Deus ordenou a Adão e Eva que crescessem e se multiplicassem, e isso foi visto pelos judeus como o primeiro dos 10 mandamentos. Se a criança for menino, uma cerimônia de circuncisão ocorre uma semana após o nascimento. Os jovens casais judeus de hoje costumam dar uma festa de entrega do nome também para as filhas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu. Aos 13 anos de idade, um menino judeu é visto como um adulto e se torna responsável por seus atos e observância religiosa. Somente após a Idade Média, esta se tornou uma cerimônia especial. Mas, atualmente, o Bar Mitzvah se tornou um evento essencial no ciclo de vida judaico. No século XX, uma cerimônia paralela foi introduzida para as meninas, aos 12 anos, o Bat Mitzvah. As leis judaicas para o velório são detalhadas. O enterro deve ocorrer o mais rápido possível, uma prática que reflete a origem do judaísmo num clima quente. Os judeus ortodoxos se opõem à cremação, pois acreditam que ela nega a possibilidade da ressurreição do corpo. Mas a cremação é permitida no judaísmo reformista. A vida sendo tão preciosa, o judaísmo diz que a morte não deve ser precipitada pela eutanásia ou qualquer ação que a antecipe. Em geral, o princípio ético básico é que quando a vida estiver em jogo, qualquer outra lei cai por terra. A vida humana vale mais que tudo. Somente 3 proibições são maiores que a preservação da vida. Não se podem fazer estas coisas mesmo que alguém morra. São elas cometer incesto, praticar assassinato ou idolatria. Mas em tudo mais, a preservação da vida prevalece. Do Código Mosaico, os rabinos derivaram 613 mandamentos para os judeus cumprirem. Como vimos, muitos deles estão ligados à sinagoga e à vida familiar, às festas e aos jejuns. Centenas de mandamentos estão ligados ao ritual do templo e à vida agrícola no Israel antigo, e esses não são usados há quase 2000 anos. Mas outros mandamentos afetam todos os aspectos da vida cotidiana.
Os mais óbvios são as regras de alimentação, kosher. Muitos animais são totalmente vetados, incluindo crustáceos e carne de porco. Há regras básicas para o ritual do abate dos animais para assegurar uma morte rápida e humana. Outras regras prescrevem como extrair o sangue, que é visto como sede da vida. Os rabinos também derivaram da Bíblia o veto de comer laticínios junto com carnes. O vínculo com a Terra Santa é um fator vital do judaísmo. Foi estabelecido no início no pacto entre Deus e Abraão. A qualidade religiosa da vida na terra de Israel era vista como superior à de outros lugares. Não só um maior número de mandamentos podia ser cumprido em Israel, e sobretudo em Jerusalém, mas o judeu também se sentia mais perto da presença de Deus. Jerusalém representava o local onde se podia sentir a presença divina. Você podia, entre aspas, ver Deus. Você podia senti-lo ali mais do que em qualquer outro lugar. Ele representava, num sentido, a história judaica. O rei Davi, o rei Salomão, um tempo maravilhoso. Jerusalém sempre foi considerada o centro espiritual e simbólico do povo judeu. Nós saímos de Jerusalém, nós voltaremos para Jerusalém, voltaremos para lá. Certamente o Estado de Israel é uma preocupação primordial dos judeus em todo o mundo. Começando no final do século XIX, quando os judeus foram expulsos da Rússia, da Polônia, da maior parte do leste europeu. A migração de volta à Terra Santa começou de novo com toda a força. E aí veio Hitler e a tragédia do Holocausto. Parte da tragédia é que os judeus, que talvez tenham escapado da tirania nazista, não tinham para onde ir. Bom, na minha opinião, à medida que o Ocidente moderno tomava forma com o Renascimento que veio depois, o problema da comunidade judaica do que fazer com os judeus começou a penetrar na civilização e cultura ocidentais, e isso continuou a ser um problema até o século XX. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, em algumas regiões os judeus eram interditados até poucos anos. Pela mesma razão que os alemães nazistas mataram 6 milhões de judeus, pela única razão de serem judeus. Éramos odiados na Rússia só por sermos uma minoria e por sermos judeus. Em 1918, houve pogroms de judeus. Bandos invadiram nossa cidade e mataram, num só dia, mais de 500 pessoas. Buscavam, sobretudo, os homens. Isso foi em 1918, eu já tinha 13 anos. Ainda me lembro dessas atrocidades. Os homens jaziam nas ruas e 2 dias depois nos deram permissão para finalmente enterrá-los adequadamente. O Holocausto foi pior que qualquer outra perseguição já existente, mas teve continuidade com a ideia da segregação, dos guetos, o uso de insígnias especiais para identificar os judeus, restrições à atividade econômica. Nada disso foi original. Tudo isso teve raízes muito cedo no Ocidente. O problema dos judeus estava imbuído no Ocidente e continuou a modelar os eventos por centenas de anos até o nosso século. As igrejas ocidentais se horrorizaram ao perceber que o antissemitismo tradicional entre os cristãos e os estereótipos antissemitas criados ao longo dos anos contribuíram para uma atmosfera em que um holocausto era possível. As igrejas cristãs condenaram todas as formas de antissemitismo e logo se desenvolveu um diálogo entre judeus e cristãos.
No século passado, o conceito do retorno a Sião foi transformado pelo movimento político sionista e culminou na criação do Estado de Israel em 1948. É histórico. Nós não tínhamos um país até 1948. Em 1948, finalmente recuperamos o nosso país. Qual é a posição do judaísmo atualmente? Bem, é intensamente pluralista. Hoje, há cerca de 12 milhões de judeus no mundo, cerca de 6 milhões nos Estados Unidos e 4 milhões em Israel. Estas duas comunidades são os polos gêmeos em volta dos quais giram a vida e a cultura religiosa judaica. No começo do século XX, um escritor franco-judeu, Edmond Flenck, tinha vínculos tênues com o judaísmo. Então, sob o impacto do antissemitismo francês, ele se tornou um judeu comprometido. Ele escreveu um credo que expressa lindamente a visão judaica moderna. Sou um judeu, pois tendo nascido do povo judeu e o recuperado, meu desejo é que vivam depois de mim, mais vivos do que em mim. Sou um judeu, pois a fé judaica não exige de mim nenhuma resignação mental. Sou um judeu, pois a fé judaica exige de mim toda a devoção do meu coração. Sou um judeu, pois em todo lugar onde o sofrimento chora, o judeu chora. Sou um judeu, pois toda vez onde o desespero impera, o judeu tem esperança. Sou um judeu, pois a palavra do judaísmo é a mais antiga e mais nova. Sou um judeu, pois a promessa do judaísmo é uma promessa universal. Sou um judeu, pois para os judeus o mundo ainda não está terminado. Os homens o estão terminando. Sou um judeu, pois para os judeus o homem não é criado. Os homens o estão criando. Sou um judeu, pois acima das nações e de Israel, o judeu coloca o homem em sua unidade. Sou um judeu, pois acima do homem, imagem da unidade divina, o judaísmo coloca a unidade divina e sua divindade. Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsync, São Paulo. História das religiões. Em nome de Deus, o Beneficente, o Misericordioso. Islamismo. Eu testemunho que o Senhor é nosso Criador e que o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o seu enviado, que veio trazer uma mensagem e a entregou de um modo perfeito, no modo do amor e da pureza.
Na Arábia Ocidental, pouco depois do início do século VII, nasceu um movimento religioso que mudaria a história do mundo. Maomé, filho de Abdallah, o profeta do Deus único Alá, chamou seus compatriotas para um novo modo de vida chamado Islã. No começo, o movimento evoluiu lentamente. Mas em pouco mais de 20 anos já havia alcançado toda a Arábia. Após a morte de Maomé, seus seguidores se espalharam rapidamente pelas regiões vizinhas, deitaram as bases de um grande império. Entre os séculos IX e XII, o império foi um dos mais brilhantes que o mundo já viu. Islã é uma palavra árabe originada de um radical que significa paz, solidez ou segurança. Embora a palavra Islã às vezes seja usada em outros sentidos, ela basicamente é uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Significa uma atitude interna de obediência inequívoca a Deus. A palavra Islã poderia ser traduzida como rendição, submissão ou resignação. Assim, Islã é submissão ou resignação à vontade de Deus, conforme essa vontade foi comunicada ao profeta Maomé em uma série de revelações divinas. Os que seguem o Islã são chamados de muçulmanos, que literalmente significa os que se submetem. Assim, dizer eu sou muçulmano em plena consciência não é só um ato de identificação com um grupo religioso, mas é dizer eu me comprometi sem reservas a obedecer à vontade de Deus. Isso supõe a determinação renovada, sempre nova, de colocar toda a atividade da vida nas mãos de Deus. Sem dúvida alguma, esta é uma declaração profundamente religiosa. Números exatos são difíceis de obter, mas hoje os muçulmanos constituem cerca de 1/5 da população da Terra. O Islã só é menor em tamanho ao cristianismo, um feito notável para a mais jovem das maiores crenças do mundo. Os muçulmanos estão concentrados num cinturão de países dos dois lados do Equador, do Marrocos, no norte da África, às Filipinas, no sudeste da Ásia. O maior número de muçulmanos está no subcontinente indiano, isto é, Índia, Paquistão e Bangladesh. No entanto, a nação com o maior número de muçulmanos é a República da Indonésia, onde mais de 100 milhões de pessoas, mais de 90% da população, professam a fé islâmica. É comum referir-se ao Oriente Médio, sobretudo aos Estados Árabes e ao Irã, como o coração do Islã. A história da comunidade islâmica começou ali e atualmente a maioria da sua população é muçulmana. Mas no século XX, a vasta maioria dos muçulmanos vivia no sul e sudeste asiático, dentro ou ao leste do Paquistão. Recentemente, o Islã também se tornou uma presença marcante na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. O Islã está muito vivo atualmente. É uma poderosa força no mundo. Uma das principais obrigações para todo crente muçulmano é dar testemunho de sua fé. Ele deve dar seu testemunho repetindo a fórmula da Shahada. Em nome de Alá, o Beneficente, o Misericordioso, dou testemunho de que não há outra divindade além de Alá e que Maomé é o seu mensageiro. Os muçulmanos adoram a Deus e não ao profeta Maomé. Assim, é um erro crasso referir-se à religião islâmica como maometismo ou aos seus seguidores como maometanos. O papel de Maomé no Islã é muito distinto daquele de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um profeta, mensageiro de Deus. Os cristãos consideram Jesus como a encarnação do próprio Deus. Pouco se sabe sobre o começo da vida de Maomé, nem sequer a data precisa de seu nascimento. Embora a informação seja esparsa, sabemos que Maomé nasceu por volta de 570 d.C., numa das famílias mais pobres de Maca, a chamada Meca. O sustento de Maomé dependia do comércio. Ele viajava em caravanas para as áreas de fronteira com a Arábia. Seu chamado à profecia ocorreu por volta dos seus 40 anos.
Ele era um homem reflexivo que cultivava o hábito da meditação, vigílias solitárias e jejuns nos morros perto de Meca. Ele começou a pregar depois de receber uma revelação, segundo se descreve num capítulo do Alcorão chamado O Encoberto. Os primeiros versos rezam: Ó tu, envolto em teu manto, levanta e avisa. A teu Senhor glorifica, a teu manto purifica. A tradição diz que quando Maomé recebeu as revelações, ele se aliou de tudo ao seu redor, caindo num transe. Segundo a ortodoxia islâmica, Deus foi o autor das revelações. Maomé as recebeu e o intermediário entre os dois foi um anjo, tradicionalmente identificado como Gabriel. Os árabes pagãos da época de Maomé conheciam e cultuavam várias divindades. Evidências no Alcorão e na poesia dos árabes pré-islâmicos mostram que eles conheciam um Deus superior, a quem denominavam Alá, mas não o veneravam. Deve-se notar que a palavra Alá não é o nome de um Deus. É a palavra árabe que significa Deus. Assim, as revelações de Maomé não proclamavam a existência de uma nova divindade desconhecida dos árabes. O seu propósito era afirmar que Alá é a divindade única e singular. Quando Maomé começou sua missão pública, no início seu sucesso foi pequeno. O número de convertidos era baixo. Dentre eles, não havia nenhum dos notáveis de Meca. Vários aspectos dos ensinamentos de Maomé irritavam bastante os naturais de Meca. Ele zombava dos seus deuses. Mais importante, aceitar a alegação de Maomé de ser um mensageiro de Deus também significaria aceitá-lo como governante de Meca, algo que a oligarquia dos ricos mercadores de Meca não queria. Lá ele encontrou uma oposição muito forte, até de sua própria família e tribo, que derivava o seu poder do fato de haver ídolos na Kaaba, o templo primordial erigido por Abraão com base no que cremos ter sido construído por Adão quando Deus criou o homem. Portanto, a missão do Islã, que era da unidade divina em oposição a toda idolatria, colidiu com as mesmas bases do poder da família da tribo Coraishita, que era a tribo do próprio profeta. Em 621, Maomé passou a comercializar com alguns cidadãos de Yatrib, um oásis a cerca de 160 quilômetros ao norte de Meca. Cerca de 70 seguidores logo se mudaram para Yatrib e um ano depois, Maomé o seguiu. A migração de Meca para Yatrib ficou conhecida como Égira. A cidade de Yatrib passou a se chamar Medina al-Nabi, a cidade do profeta, ou simplesmente Al-Medina, a cidade. Essa mudança marcou uma virada radical na vida do profeta. Seus ensinamentos foram postos em prática comunitária. A data da Égira também marca o início do calendário islâmico, que é baseado nos ciclos da lua. Uma vez estabelecido em Medina, Maomé voltou sua atenção para o exterior, sobretudo aos seus antigos inimigos, os de Meca. Através de uma série de alianças e ações militares, ele ganhou influência entre as tribos das regiões perto de Medina. Então, ele passou a interceptar as caravanas de Meca, que eram o sangue vital daquela cidade. Num pequeno local que fica a sudoeste da atual cidade de Medina, chamado Badar, uma pequena vila, os mecanos trouxeram uma grande força militar com a caravana e seguiu-se uma batalha entre um exército bem menor de muçulmanos de cerca de 300 homens e um exército bem maior de Meca. Mas o exército de Meca foi derrotado de maneira esmagadora e muitos deles morreram. O número de baixas entre os muçulmanos foi pequeno. Se os mecanos tivessem vencido, teria sido o fim do Islã. O poder de Maomé cresceu até ele conseguir tomar sua cidade natal de Meca em 630, sem luta. Ele tratou a cidade e seus habitantes com bondade. Do grande santuário de Meca, a Kaaba, foram retirados os deuses e associações politeístas, e ela se tornou o centro da devoção religiosa muçulmana. Com a conquista de Meca, Maomé tornou-se o homem com mais prestígio e poder da Arábia. Mas, em 632, apenas 2 anos após a conquista de Meca, Maomé morreu, aos 62 anos,
depois de uma breve doença. A comunidade islâmica imediatamente mergulhou numa controvérsia sobre a questão da liderança. Ela foi salva da desintegração quando um grupo de companheiros próximos do profeta decidiu aclamar o ancião Abu Bakr como líder da comunidade. Assim, Abu Bakr foi o primeiro califa ou sucessor do profeta. Ele e os 3 sucessores seguintes de Maomé reinaram numa sucessão que é chamada de califado, corretamente guiado. Maomé tinha unido toda a Península Arábica sob o seu domínio, algo jamais feito antes. Sua gestão estabelecera as bases de um império brilhante, cuja glória completa se daria ao longo dos 4 séculos seguintes. Mas a maior contribuição de Maomé foi o ensinamento religioso que está na base de todo o resto. Ele trouxe uma visão de mundo totalmente nova, de onde surgiu uma das tradições espirituais mais ricas e dinâmicas da história. Para os muçulmanos, profecia é o meio pelo qual Deus comunicou sua vontade e orientação à humanidade ao longo das eras. A tradição islâmica diz, de modo diverso, que 8.000, 124.000 ou até mesmo 240.000 profetas apareceram na história. O Islã reconhece alguns dos profetas mencionados na Bíblia, como Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Os muçulmanos acreditam que Deus enviou muitos livros no passado, alguns conhecidos, outros não. Esses incluem a Taurat, referindo-se à Torá de Moisés, o Zabur, ou Salmos de Davi, e o Injil, o Evangelho de Jesus. A esses profetas e seus livros, os muçulmanos acrescentaram o nome de Maomé e o livro enviado por ele, o Alcorão. Na essência do coração do profeta, ele era tão puro que aquela energia se esparramava em Meca, que é um deserto, e atingia o mundo todo, do extremo oriente ao extremo ocidente. Então, aquele amor que jorrava do coração do profeta é como a abelha rainha, que doa o mel e a energia às abelhas para produzir o mel. A semelhança com Jesus é que o amor em seu coração, pela humanidade, atinge todo o mundo. Como Moisés, o seu amor atinge todo o mundo. Subjacente à doutrina islâmica da profecia está uma compreensão peculiar da natureza humana e da condição humana. Para os muçulmanos, o problema fundamental de todas as pessoas é a limitação como criaturas. Somos ignorantes do modo certo de viver e incapazes de descobri-lo com nossas faculdades e recursos apenas. Para os muçulmanos, a história da humanidade poderia ser esboçada como um repetido processo de receber orientação através da profecia e depois o afastamento dela. Obviamente, os humanos têm uma tendência inata de se afastar do caminho divino para seguir o seu próprio. Porém, os muçulmanos creem que, com o advento de Maomé, o ciclo de mensageiros proféticos chegou ao seu ápice e final. Segundo o Alcorão, ele foi o selo dos profetas. O Islã é uma religião do livro. No seu cerne está o Alcorão, o conjunto de revelações que Maomé recebeu, iniciado com o seu chamado à profecia e durando até o final de sua vida. O Alcorão é aproximadamente do mesmo tamanho que o Novo Testamento. Está dividido em 114 suras, ou capítulos. Pouco se sabe da condição ou situação do Alcorão quando o profeta morreu. Maomé providenciara para que ao menos partes dele estivessem escritas e organizadas em capítulos. Mas a comunidade islâmica concorda que o grande trabalho de coletar e publicar o Alcorão foi feito na época dos primeiros 3 califas, ou sucessores do profeta. Acredita-se que foi nesse tempo que o Alcorão foi compilado a partir de escritos em pedras, em papiros, em pedaços de couro e em omoplatas de animais. O Alcorão também foi compilado a partir do coração dos homens, ou seja, de suas memórias. Os muçulmanos em geral concordam que o Alcorão, como o conhecemos, foi compilado sob o patrocínio do terceiro califa, Uthman.
Os muçulmanos ortodoxos acreditam que desde o dia em que foi compilado, o Alcorão osmânico foi preservado de mudanças, distorções ou erros até o último sinal de pontuação. Já que os muçulmanos acreditam vivamente que o Alcorão é a própria palavra de Deus, eles resistem a traduzi-lo. Quando o Alcorão é traduzido, sobretudo para as línguas do mundo muçulmano, como o persa ou o turco, é comum imprimir o texto árabe junto com a tradução. Todos podem entender a beleza do texto do Alcorão. O árabe corânico se tornou o critério para o árabe perfeito, o modelo supremo da língua desde que o Alcorão foi revelado. Assim, em vastas regiões do mundo islâmico, para 1.200 bilhões de muçulmanos, não há ninguém que não aprecie a beleza da língua árabe e do Alcorão, mesmo que não entendam as palavras. Os muçulmanos tratam o Alcorão com extremo zelo e reverência. Ele nunca é posto no chão e nunca pode tocar uma substância suja. A reverência ao Alcorão também levou ao embelezamento do texto através de uma linda e refinada caligrafia, uma forma de arte que exalta a escritura de um modo direito. O Alcorão descreve Deus como possuidor de inúmeros atributos, incluindo conhecimento, poder, vida, audição, visão, vontade, etc. Uma lista dessas 99 qualidades, chamada de Os Mais Belos Nomes, foi compilada a partir do Alcorão. Eles tiveram um papel importante no pensamento místico islâmico e também na teologia islâmica. Os muçulmanos afirmam que o Alcorão terreno veio de um livro celeste que sempre esteve com Deus e que contém a fala de Deus. Este livro celeste é mencionado em trechos do próprio Alcorão, onde é chamado de Mãe do Livro, uma tábua bem guardada ou uma tábua oculta que só os puros podem tocar. Todas as revelações enviadas aos profetas anteriores, como as que foram enviadas a Maomé, teriam origem nesse livro celeste. Como o Alcorão é considerado a fala de Deus, todo aspecto dele é sagrado. Isso inclui não só o que ele diz, mas até mesmo o som das palavras. A palavra Alcorão significa algo para ser lido ou recitado. Ninguém deveria tocar o Alcorão ou recitar seus versos, exceto num estado de pureza ritual e com sérias intenções. Pegar, ler ou recitar o Alcorão, ou ouvi-lo ser recitado, é postar-se na presença do divino. Também se dá grande atenção e importância à recitação do Alcorão da forma correta. Nas revelações, o profeta foi comandado a recitá-lo de uma forma extremamente bela e convincente. A veneração ao Alcorão também se mostra de outras maneiras. Em todo o mundo islâmico, os muçulmanos tentam decorar todo o Alcorão, mesmo sendo um livro com 6.200 versos e cerca de 120.000 palavras. Saber o Alcorão de cor é um ato de devoção de grande mérito. Com efeito, é absorver o Alcorão em si mesmo, fazendo da palavra divina uma parte de si mesmo. Por essas razões, há escolas corânicas em todo o mundo islâmico para ensinar o texto do Alcorão às crianças. O Alcorão é a autoridade fundamental para os muçulmanos em todas as questões da religião e da lei. Ele aborda todos os aspectos da vida islâmica. Os muçulmanos procuram combinar seus ideais religiosos com a gestão política. Em certos países islâmicos, o próprio Alcorão é considerado a constituição do Estado. Os muçulmanos estão interessados em saber exatamente como deveriam se comportar nas várias circunstâncias da vida. A lei islâmica é nada menos que o esforço de estabelecer a vontade de Alá para a conduta humana. O padrão divinamente ordenado para uma vida humana correta foi chamado de Sharia, palavra que significa um caminho bastante trilhado, uma via larga, ou o caminho para a água. Devido à ampla visão da Shariat, muitas vezes se diz que o Islã é um sistema de vida completo. Regula a conduta ritual. Fornece regras de higiene pessoal.
estipula a vestimenta correta. As explicações que são dadas a todas nós de por que alguém deveria usar o véu, a explicação é que você deveria usá-lo para que saibam que você é muçulmana e não ser molestada. E você deveria usá-lo ao sair. Mas a nossa organização não enfatiza o uso do véu e nós nem discutimos isso em nossas conferências e reuniões porque consideramos que é uma escolha pessoal entre a mulher e Deus e a opção de se cobrir é só dela. Ninguém deveria forçá-la a se cobrir ou a não se cobrir. Devido ao seu amplo escopo, a Shariat seria mais adequadamente chamada de código moral do que de lei, e ela governa até o que poderia ser considerado como boas maneiras ou etiqueta. Você tem que tolerar as pessoas, ser paciente com elas, ser uma pessoa amável, amar todo mundo, sem discriminação, sem racismo, sem maus modos, sem mau caratismo. E o que você aplicar e ensinar aos outros, você deve aplicar antes a si mesmo. A lei islâmica classifica os atos humanos em 5 categorias. Numa posição central, há inúmeras atividades que são moralmente neutras. Os atos nessa categoria não são nem obrigatórios nem proibidos. São simplesmente admissíveis. Outros atos são recomendados, mas não são obrigatórios. Uma terceira categoria descreve atos obrigatórios como a prece ritual ou o pagamento de esmolas. Do lado negativo, há uma categoria de atos que são reprovados, porém lícitos. Segundo uma tradição do profeta, o mais repulsivo desses atos reprovados é o divórcio. Embora, ironicamente, o divórcio seja relativamente fácil de obter na lei islâmica. Uma quinta categoria de atos é totalmente proibida, como beber vinho ou comer carne suína. Diferentemente da tradição jurídica ocidental, a lei islâmica se baseia na escritura. Nos países ocidentais modernos, a lei é primordialmente responsabilidade do Estado e há limites territoriais à sua jurisdição. Em contraste, a Shariat constrange o indivíduo muçulmano sem envolver o Estado em muitas áreas e não tem limites territoriais. Não existe nenhum grupo ou estrutura eclesiástica muçulmana com autoridade para definir dogmas. Para os muçulmanos, o consenso da comunidade é uma das fontes da lei. Os muçulmanos estão sob a vontade divina onde quer que estejam, mas os deveres são diferentes sob governos muçulmanos e governos não muçulmanos. Todo muçulmano tem obrigações essenciais para com Deus. As mais importantes dessas obrigações são os 5 pilares do Islã: a profissão de fé, a oração, a doação de esmolas, o jejum e a peregrinação. Todo muçulmano deve professar a sua fé recitando a Shahada, uma fórmula breve, porém precisa, de prestar testemunho. Wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eu testemunho que o Senhor é o nosso Criador e que o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o seu enviado, que veio trazer uma mensagem e a entregou de um modo perfeito, no modo do amor e da pureza. Todo recém-convertido ao Islã deve professar sua fé na presença de testemunhas, e a profissão ou confissão pública é repetida várias vezes ao dia nas orações rituais. A oração é o segundo pilar. A prece islâmica é feita 5 vezes por dia. Antes da aurora, ao meio-dia, à tarde, no crepúsculo e ao cair da noite. A prece pode ser feita em qualquer local limpo privadamente ou em companhia de outros. Os horários das preces são marcados pelo chamado do muezim, do minarete de uma mesquita. Esses cantos assombrosamente belos são familiares a todo visitante às terras orientais. Antes de começar a rezar, o devoto deve estar num estado de pureza ritual. Preparativos para a reza incluem abluções e a intenção de rezar.
Em toda a mesquita há água corrente e um local à parte para as abluções. A prece da congregação ocorre toda sexta-feira ao meio-dia e também nos dias de festa na mesquita. A oração sempre é feita em direção à Meca e ao seu grande santuário, a Kaaba. A doação de esmolas, o terceiro pilar islâmico, é uma espécie de sistema islâmico de previdência. A lei prescreve quantias específicas a serem doadas para cada tipo de riqueza que o muçulmano possua. Esse dinheiro pode ser doado aos pobres e necessitados, aos devedores, ao caminhante, ou ser genericamente gasto à maneira de Deus, conforme expresso no Alcorão. O Ramadã, o 9º mês do calendário lunar islâmico, é um período de jejum, o quarto pilar da prática islâmica. O jejum começa a cada manhã, assim que houver luz suficiente para distinguir um fio branco de um fio preto. Durante todo o dia, o muçulmano deve evitar comidas e bebidas. Depois do pôr do sol, o jejum é quebrado por uma refeição simples. Como o ano lunar muçulmano só tem 359 dias ao longo do tempo, o Ramadã varia conforme as estações. O período de jejum termina com um dos maiores festivais religiosos do ano islâmico, o Eid al-Fitr, que celebra o final do jejum. Durante o festival, é costume usar roupas novas, visitar os amigos e dar presentes. O quinto pilar do Islã é a peregrinação à Meca, chamada de Hajj. Todo muçulmano saudável e financeiramente capaz deveria fazer a peregrinação ao menos uma vez na vida. Aquele que a faz é chamado de Haji. Ao entrar nos recintos sagrados de Meca, o peregrino deve passar por uma purificação ritual, e isso inclui o uso de um traje especial. Antes de tudo, ao ir para lá, homens e mulheres devem se vestir de branco, de um modo simples. Os homens usam 2 pedaços de pano e tiram todas as suas joias. As mulheres fazem o mesmo. Assim, a pessoa fica reduzida a uma espécie de pureza e igualdade perante Deus, como no dia do juízo. Seja você rei ou mendigo, ao fazer a peregrinação não existe distinção. Nenhuma distinção, não dá para distinguir. E o tecido branco que é usado, em geral, é costurado e usado como sudário quando a pessoa morre. Só para lhe dar uma ideia, eu os vi à frente quando eu fazia a circundação da Kaaba, que é feita em sentido anti-horário, o que sugere e estabelece que tempo e espaço são de nenhuma consequência, pois você está indo em sentido anti-horário e isso indica que o tempo é só uma criação, que ele não é real. E eu vi 2 homens idosos, eles deviam ter uns 90 anos e caminhavam bem devagar, de mãos dadas. E parecia que eles eram amigos desde sempre. E eles estavam dando as voltas, sabe? Alheios ao resto do mundo. Eles devem ter levado 8 horas para fazer o mesmo que eu fiz em cerca de 2 horas e meia. E foi lindo. Foi como se o tempo parasse para eles. Estavam sem pressa, fazendo a caminhada, e só o que importava a eles era que estavam fazendo algo religioso, cumprindo aquilo antes de morrer, e eles estavam juntos. Isso acontece em um dos meses lunares do calendário lunar de 12 meses do Islã, que é chamado de mês da peregrinação, e há rituais muito elaborados associados a ele. Certos movimentos e sacrifícios que representam o sacrifício de um animal. Dá-se comida aos pobres. Isso simboliza o fato de que sacrifícios têm sua própria alma perante Deus.
Em toda parte, os muçulmanos fazem um sacrifício nessa época, chamado de Festival do Sacrifício, e esta é uma das celebrações religiosas mais significativas que pontuam o ano islâmico. Um evento culminante é prostrar-se na presença de Deus na planície de Arafá, local onde o profeta fez o seu sermão de despedida. Depois de completar os rituais em Meca, a maioria dos peregrinos coroa sua jornada à Arábia com uma visita à tumba do amado profeta em Medina. A peregrinação é muito mais do que um ato de devoção individual. No passado, reuniam-se pessoas de todas as partes do mundo em um só lugar. E hoje esse número cresceu para 1.200.000 que estiveram presentes da última vez. Assim, há pessoas de todo canto, de Toledo, Ohio, a Timbuktu, no Mali, a Aceh, na Indonésia. Há gente loira, de pele escura, de aspecto malaio, chinês, caucasiano. As pessoas vêm do mundo todo. É realmente uma instituição única e assistir a ela é uma experiência marcante. Entre os séculos VIII e XII d.C., uma tendência para o misticismo surgiu entre os muçulmanos. De um início modesto, esse movimento místico rapidamente cresceu ao horizonte religioso. Místicos de todas as religiões dizem que estão preocupados com algo indescritível, que não pode ser adequadamente expresso em palavras. Esse sentimento só pode ser experimentado. O misticismo islâmico, em geral, se chama sufismo. Adorar a Deus como se você o estivesse vendo. Se não estiver vendo, Ele está vendo você. E então é daí que vem o sufismo. Em árabe dizemos tasawuf, significa pureza do coração. Então tasawuf em árabe quer dizer muito cristalino como água, muito transparente. Há muitos elementos místicos na tradição islâmica que contribuíram para a ascensão do sufismo. Alguns são encontrados na vida do próprio profeta. Maomé cultivava o hábito de jejuar, meditar e orar em suas vigílias noturnas, e viveu uma vida de rígida disciplina. O Alcorão também é rico em elementos que convidam a uma interpretação mística, mesmo numa primeira leitura. Um verso enfatiza a penetrante presença divina, um princípio básico do misticismo. Lembre-se de Deus, sempre. As ordens místicas sufis têm uma forma de veneração particular chamada dhikr, que significa relembrar ou mencionar. Nessa cerimônia, os sufis repetem o nome divino ou outras fórmulas. O ritmo da recitação muitas vezes se acelera. São usados métodos de controle respiratório como em algumas outras religiões. Muitas ordens sufis se movem ritmicamente junto com o canto. Uma ordem, os famosos derviches girantes da Turquia, utiliza uma dança séria e estilizada acompanhada de música. O dhikr sufi é assim um meio de atingir o êxtase. Sua finalidade é elevar o devoto para além de si mesmo, para que ele possa se perder na contemplação de Deus.
Muitos místicos, ironicamente, tentaram descrever a busca mística e a forma misteriosa de unir-se a Deus. Ao longo dos séculos, uma enorme literatura de escritos sufis se dedicou a explicar o caminho místico. Então, você encontrará muitas poesias e muitos livros sufis que exprimem como você pode se purificar em suas orações diárias, em seu jejum. Você pode jejuar e ainda assim trair. Você pode rezar e ainda assim enganar. Você pode fazer qualquer coisa e ainda assim pode mentir. Mas quando você alcança um estado de pureza e sabe que Deus o está vendo, foi o que chamei de estado de excelência, de perfeição, o último estágio, então você não pode enganar. Você sabe que Deus o está vendo. Como é que vou rezar e entrar na presença divina se estou traindo e mentindo? É aí que entra o sufismo, e ele está enraizado na maioria dos ditos do profeta e do sagrado Alcorão. Confrarias sufis distintas surgiram durante o século XII. Os sufis podiam ser encontrados em todos os níveis da sociedade, inclusive entre governantes, as elites religiosas e o povo comum. Cada uma das muitas centenas de confrarias leva o nome de uma grande figura sufi. As biografias dos santos estão repletas de histórias mostrando seu domínio sobre as forças da natureza e sua penetração nas verdades ocultas das coisas. O poder associado com um santo não termina com sua morte. O costume muçulmano é construir tumbas lindamente decoradas para os grandes santos. Levas de fiéis vêm em peregrinações a essas tumbas. Como um organismo vivo, o Islã continua a evoluir e se desenvolver à medida que cada geração de muçulmanos reinterpreta seu legado. Mesmo em séculos recentes, novas seitas continuaram a aparecer. Pastor Luiz Farrakhan. Estou registrando o meu voto porque eu pretendo, com a ajuda de Deus Onipotente, virar os Estados Unidos totalmente de ponta cabeça. Algumas dessas são variações da fé islâmica e outras romperam com a tradição islâmica de onde provieram. Continuar a apresentar o Islã como ele está fazendo é errado. Basicamente é isso, está errado. Porém, uma grande divisão da comunidade muçulmana é muito importante. É a divisão entre os que se denominam sunitas e os conhecidos como xiitas. Como já vimos, a palavra sunita significa a pessoa que segue a Sunna, ou o caminho bastante trilhado. Os sunitas referem-se a si mesmos como o povo do modo estabelecido na comunidade. Mais de 85% dos muçulmanos do mundo são sunitas, e talvez por essa razão, sua visão do Islã às vezes é chamada de ortodoxia. Não existe desacordo entre muçulmanos sunitas e xiitas sobre as doutrinas básicas do Islã. Todos pregam a unidade de Deus e que o Alcorão é incriado. A divisão entre muçulmanos sunitas e xiitas surgiu de lutas pela liderança após a morte de Maomé. A palavra Shia significa adepto de, partidário de, e o de é de Ali, o genro e primo do profeta. Surgiu a questão de quem deveria representar o profeta como dirigente da comunidade islâmica após a sua morte. A maioria considerou Abu Bakr, o venerável amigo do profeta, 2 anos mais velho que ele, e o primeiro homem adulto a abraçar o Islã, para ser o sucessor. Os líderes da comunidade se reuniram e o elegeram. Uma minoria acreditava que o profeta já tinha designado Ali, que tinha 12, 13 anos quando o profeta recebeu a mensagem do Islã e também é considerado como a primeira pessoa a ter abraçado o Islã, mas como um menino. Os xiitas acreditam que Deus jamais deixará o mundo ficar sem um guia espiritual infalível. Assim como Maomé interpretou a revelação para a sua geração, eles acreditam que um intérprete e um guia com autoridade é necessário para as gerações posteriores. Já houve 12 desses guias espirituais ou imãs. Acredita-se que o último deles ainda esteja vivo no mundo, embora oculto da visão dos homens.
O Islã ensina que os fiéis deveriam alcançar a recompensa por sua submissão a Deus, tanto neste mundo quanto no além. Mas os muçulmanos acharam difícil reconciliar este ensinamento com o que aconteceu. Só no século XVII, os muçulmanos contavam 3 grandes dinastias. O Império Otomano dominou o que hoje é a Turquia e regiões vizinhas. A dinastia Sefévida governou a Pérsia, ou o que hoje é o Irã, e o Império Mongol reinou na Índia. Todos culturalmente ricos, economicamente poderosos e militarmente fortes. No final do século XIX, porém, o Império Mongol desaparecera. Foi absorvido nos domínios britânicos da Rainha Vitória. O Irã, local da antiga dinastia Sefévida, fora reduzido à impotência, com interesses rivais russos e britânicos competindo para controlá-lo. O Império Otomano ficou conhecido como o Homem Doente da Europa. A Primeira Guerra Mundial o liquidou. No século XIX, boa parte do mundo islâmico, do Marrocos à Indonésia, estava reduzida ao estado de colônias controladas por impérios ocidentais. Tudo isso levou os muçulmanos a reexaminarem suas convicções religiosas fundamentais em sua luta para reformar e revitalizar politicamente a comunidade muçulmana. Vários fatores em anos recentes se combinaram para reassegurar aos muçulmanos que seu feito continuava no caminho certo. Um foi o colapso do colonialismo, que permitiu aos povos muçulmanos romper com a opressão política europeia. Sobretudo depois da Segunda Guerra, um país muçulmano após outro declarou sua independência e afirmou sua soberania nacional. Os Estados muçulmanos formam hoje um bloco poderoso na ONU e têm grande influência nos assuntos internacionais. Outro fator é a aquisição de grande riqueza pelos países muçulmanos com grandes reservas de petróleo. Eles emergiram como importantes atores no palco mundial. O Islã vem crescendo em parte devido ao aumento natural da população nos países muçulmanos, mas há outros fatores. Um deles é a adaptabilidade do ensinamento islâmico aos costumes locais e, portanto, a novas regiões. Outro é o ensinamento igualitário do Islã. Todos recebem uma acolhida calorosa na comunidade muçulmana, qualquer que seja sua raça, posição social ou origem. A partir disso, surgiu uma consciência renovada do Islã. Houve uma afirmação forte de seu significado, não apenas para as populações muçulmanas, mas para todo o mundo, em toda parte. Os muçulmanos se voltam mais e mais para os valores de sua tradição. No passado, sua devoção ao Islã parece ter levado a comunidade ao ápice de seu poder e criatividade cultural. Muitos muçulmanos acreditam que para haver salvação no presente, ela deve se basear no retorno às fontes daquela força original. A maioria dos muçulmanos busca uma vida de paz e reverência em obediência a Deus. De fato, uma saudação comum em todo o mundo muçulmano
é decretada pelo Alcorão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos estejam com vocês. Interessante para a gente ver essas diferenças sutis, né? Sutis. Porque, por exemplo, nessas diferenças sutis você percebe aí uma característica talvez fundante dessas religiões, né? E pena que a gente não pôde estar aqui com o judaísmo e o islamismo para a gente ter essa percepção no discurso, no falar e na partilha. Infelizmente, pode ser que daqui a algum tempo a gente insista e persista em algumas outras coisas para chamá-los e a gente ter essa oportunidade. Mas é interessante porque mais ainda o judaísmo do que o islamismo, algumas correntes que de fato não aceitam nem prosélitos, né? Principalmente do Ocidente, do Brasil. E há outras sinagogas que estão mais abertas. E aí eu queria recomendar a vocês, para terem, se tiverem curiosidade de ver, tem uma série na TV Brasil que é Retratos da Fé. Tem sobre praticamente todas as religiões, Ronaldo, menos as Testemunhas de Jeová. Não sei se eles tiveram dificuldade de encontrar pessoas que pudessem falar sobre a religião, mas tem adventismo, tem as religiões evangélicas quase todas, religiões afro-brasileiras, desde da Umbanda, do Candomblé, como é que eles chamam? Da Jurema, de tudo, né? Do Espiritismo, e aí o Ica, religiões orientais todas tem lá. Uma série muito interessante porque eles pegaram adepto das religiões, eles não pegaram simplesmente, como é que eu posso dizer, líderes religiosos. Então, eles pegaram pessoas do cotidiano, né? Eles não estavam preocupados, por exemplo, em trazer teologias ou dogmas, coisas assim muito sofisticadas, não, foi do dia a dia, e as pessoas, é muito interessante. E há líderes religiosos também, mas eles pegaram o dia a dia dessas religiões, então é interessante. E a gente trabalhou. Pena que não deu para trazer do islamismo, do judaísmo dessa série, porque eles bloquearam algumas coisas. Então eu tentei e não deu. Então a gente pegou essa, que é mais uma série de escola, né, que estava disponível no YouTube. Mas é bem interessante. Então a gente vai fechar esse ciclo de ensino e cuidado com a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias e a Ciência Cristã, dia 26, mas também tem, antes que eu esqueça, um calendário já da casa, e se vocês tiverem interesse, já podem se programar. Dia 8 de junho, a gente tem uma conversa sobre o livro Vidas em Romaria, com a professora Cília lá da Educação, né? Ela vai apresentar o livro Vidas em Romaria, uma série de reflexões e pesquisas sobre os romeiros de Juazeiro. Inclusive eu tenho um capítulo nesse livro sobre o sentido da vida do romeiro, e aí fica
o convite para vocês. Vai ser dia 8, às 14 horas. Provavelmente a gente vai ver lá na Prograde, onde a gente sempre se reunia, na sala de seminários, mas a gente vai confirmar, e vai ter a publicidade da casa, da Liga de Cuidado Espiritual e também os e-mails que a casa manda, né? Nós temos dia 12 de junho aqui no departamento uma palestra sobre o amor, seus tipos e linguagens. Até para a gente comemorar o Dia dos Namorados, a gente fez de propósito. E é uma apresentação sobre o amor, mas uma perspectiva espiritual mesmo, sabe? Bem interessante. A gente vai trabalhar os tipos de amor e as suas linguagens. Fica o convite, dia 12 às 14 horas. Aí tem, dia 12, esse encontro sobre o amor, e dia 26, nosso último encontro do Cine Cuidar, para vocês já agendarem, também vai ser aqui às 14 horas. Um outro convite que eu queria fazer para vocês é para o curso de tanatologia, que vai ser do dia 17 ao dia 21 de julho. É um curso de 20 horas, vocês que estão no estágio probatório já matam aí 20 horas, é no período da manhã, de 8 às 12, a semana inteira, e a gente vai discutir a tanatologia, mas de uma forma muito mais vivencial, né? Vamos trabalhar a morte de uma forma teórica, não, a gente vai vivenciar. Então o nome do curso é Tanatologia, Vivências, Visualizações e Espiritualidade. Vai ser aqui no Laboratório de Práticas Alternativas em Saúde, lá no PAS, aqui no primeiro piso. Se vocês tiverem interesse, já se programem. É uma semana no período da manhã, de 8 às 12. E pronto, se vocês tiverem interesse, acompanham aí na fanpage, no Face, a Liga. As meninas têm atualizado, tem blog também, mas o Face é mais prático. Vocês veem, tem Instagram também, vocês veem as atividades e participam. E é isso. Muito obrigado por terem vindo. E espero revê-los novamente nos outros encontros.